Shabbat Shalom, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Que bom, espero que estejam todos bem. Eu já estava com muita saudade de vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ive Almeida, tá? Eu sou do canal Voltando ao Jardim, que traz ensinos da palavra do Senhor para nós, né? E que bom estarmos aqui nos reunindo novamente em mais um Shabat para nos alimentarmos da palavra de Deus. Antes que eu me esqueça, antes de começar o ensino, como eu sempre faço, caso vocês gostem do vídeo, tá? Se inscreve no meu canal, Voltando ao Jardim, tá bom? Dá um joinha pra gente, certo? Coloca lá se você curtiu o vídeo ou não, dá um joinha pra nós, tá bom? E caso vocês desejem, deixe seus comentários, tá certo? Então, já faz um tempinho, né, que eu não gravo. Nós terminamos os nossos estudos lá uns 3 meses atrás, mais ou menos, tá? Que foi o estudo das festas, né? Terminamos com a festa dos tabernáculos. E aí foi dada uma pausa. Essa pausa, queridos, que o papai fez com que eu desse, é justamente porque nós, seres humanos, estamos acostumados a só ir assistindo vídeos, mas o que nos falta é prática. O papai me mostrou que nós somos seres que estamos cheios de conteúdo, nós temos muito conteúdo, mas o que nos falta é prática. O que nos falta é fazer esse relógio andar, é praticar aquilo que você aprendeu. Então essa pausa foi necessária para que o povo de Deus pudesse ruminar tudo que aprendeu, entendeu? Assistir os vídeos novamente, anotar, fazer anotações, né, do que achou interessante, né? Eu conversando com o papai disse assim para mim: "Minha filha, no seu canal já tem vídeo suficiente para todos aqueles que quiserem refazer o caminho de volta para o jardim, refazer a sua aliança com o Senhor e o caminho de volta para o jardim. Já tem vídeo suficiente para isso, entendeu? Então, se as pessoas assistirem e botarem em prática, elas vão conseguir fazer o processo dela, o caminho de volta, o retorno para a casa do Pai e se tornar filho de Deus. Então esse tempo é dado para vocês ruminarem isso, para vocês botarem em prática, porque não adianta sermos só ouvintes e não praticarmos justiça. Compreendeu? E um outro detalhe muito importante é que você não pode ficar dependente do pregador. Você tem que ser dependente de Deus. Tudo bem, o papai levanta pessoas, né? Que ele levanta para estar guiando o seu rebanho. Mas o ser humano ele tem uma tendência à acomodação. Ele se acomoda, ele não estuda, ele não observa, ele não tem uma rotina, ele não investe no seu relacionamento com o papai, né? E aí ela fica dependente das palavras do pregador. E de forma nenhuma nós devemos ser dependentes da palavra do líder, daquele que está nos guiando. Nós devemos sim ouvi-lo de acordo com aquilo que o pai determinar, aquele que o pai determinar que você deve seguir, tá? E ter o seu relacionamento com o papai, para que ele mesmo possa te ensinar sobre todas as coisas, entendeu? Então, dependência só no pai, ok? Então, esse período serviu justamente para isso. E durante esse período, eu tenho aprendido muitas coisas com o papai. O papai me ensinou muitas coisas e me mostrou muitas coisas que estão por vir, tá? E uma das coisas é que nós estamos passando por um momento, você já sabe, isso começou desde 2023. Nós entramos em 2024. O papai pediu que fizesse a santa convocação e convocasse os seus a refazer a aliança com o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, refazer uma aliança com o Senhor, com a santa convocação, para que pudessem ser selados, para que pudessem entrar na arca, para o que há de vir. Tudo aquilo que eu falei pela parte de Deus não deixou de se cumprir, ele vai se cumprir. Talvez as pessoas digam assim, eu vejo muita coisa na internet, né? Tem muita gente que fica questionando aquilo que os profetas falam. Queridos, tudo o que o papai falou, ele vai se cumprir. Se está demorando ou não, tardio ou não, isso é porque ele está dando tempo para a sua igreja se arrepender. Compreendeu? Então, tudo que eu anunciei da boca do Pai no ano de 2024, ele vai acontecer. E agora vai se intensificar, porque ali foram só os princípios das dores. Agora nós vamos entrar de verdade, aliás, já estamos num período de grande escuridão para a igreja do Senhor.
Porque o que que acontece? O que que Jesus quis dizer com o princípio das dores de parto? A mulher, para ter um filho, ela começa a ter as contrações, que começam devagar, mas quando já está perto desse filho nascer, as contrações aumentam, as dores aumentam, até que ela dá a luz ao filho. Então, nós entramos num período de grande escuridão. E uma das coisas que o papai tem falado para mim, que ele falou para mim nesse final de ano, é que a noiva dele, ela não deu ouvidos ao Senhor. Ela continua casada com o profético que circula aí nas igrejas, sabe? Eu assisti, queridos, eu fui convidada pelo papai a assistir inúmeros vídeos na internet com profecias, sabe? Com profetas da Babilônia, dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que deu sonho disso, que deu sonho daquilo, tá? E hoje, o que o papai me mostrou é que isso virou a droga da vez. Por que a droga? A droga é algo que vicia e que mantém as pessoas presas nela. As pessoas precisam daquilo, é algo viciante. E o profético hoje que existe nas igrejas, no sistema deste mundo babilônico, é a droga do momento. A igreja, a noiva de Cristo, ela precisa despertar, mas hoje ela está casada com o profético. Ela fez aliança com o profético. E ela está viciada nessa questão do profético. Só que o papai, ele tá irado. E muito irado com os falsos profetas. Tem profetas de Deus? Tem. Tem profetas que o papai tem levantado para falar as palavras dele e alertar o povo? Tem. Mas tem muitos falsos profetas no nosso meio. E Jesus disse que isso aconteceria no tempo do fim. Compreendeu? Então, hoje, nós vamos falar sobre a missão do profeta. Qual é a missão, qual é a verdadeira obra de um profeta que de verdade é levantado por Deus? Porque a igreja de Cristo está sendo enganada. Chegou o momento, queridos, do despertar da noiva de Cristo. Foram 2000 anos de um sono profundo, 2000 anos de trevas. E chegou o momento da noiva de Cristo despertar. Mas ela não quer dar ouvidos ao Senhor. Entendeu? E quando eu falo isso, eu estou falando da maior parte da igreja. Porque a igreja não é só aqui no Brasil, é a igreja do mundo todo, a igreja do Senhor. Compreendeu? Ela não deu ouvidos ao Senhor, tá? E prefere estar dando ouvidos a falsos profetas. E o Senhor está irado. O papai me disse que ele está irado, ele se ira todos os dias com aqueles e principalmente com aqueles que ele colocou para estar na frente da obra, guiando os seus rebanhos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a missão do profeta. Eu vou destacar para vocês qual é a verdadeira missão de um profeta de Deus. Continue comigo. Vamos lá. Como sempre, as minhas anotações. Estamos vivendo, queridos, uma época de grande tribulação. Eu já havia falado para vocês isso. Primeiro, eu quero novamente alertar vocês sobre o seguinte: Jesus não vai voltar agora. Então tem muitos profetas aí revelando sonhos de arrebatamento, dizendo que Trump é o anticristo, que fulano é o anticristo, que vai ser agora, não vai ser agora, tá, queridos? Ainda faltam 40 anos para a volta de Jesus. Porém, desde 2021, que o papai vem me alertado que haveria um momento em que ele precisaria intervir na humanidade, que ele precisaria dar um grande reset na humanidade para que a noiva despertasse. Porque, na verdade, a noiva de Cristo acha que já está salva, que já está pronta e preparada para a volta de Jesus. E o que o papai está fazendo é justamente mostrando para ela que ela está enganada, que ela não fez o processo de caminho de volta para o jardim e que ela não está salva de jeito nenhum. Ela foi enganada durante esses 2000 anos pelo reino das trevas, por Satanás e seus demônios. Ela acha que está salva e se ela continuar dormindo desse jeito, ela vai para o inferno. Compreende, queridos? Então, estamos vivendo uma época de grande tribulação para o povo de Deus. É o período que antecede a volta de Jesus. Esse período, como o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24, é um período de grande tribulação para o povo de Deus. Compreendeu? Jesus, né? A volta de Jesus, o tempo que antecede a volta de Jesus é um período de tribulação, o tempo do fim. Neste período turbulento, precisamos compreender a importância do profeta
e da profecia para todo aquele que crê em Deus. Nós precisamos entender, né? Para todo aquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus, para a condução da sua fé. Tá, queridos? Como diz o rei Salomão. O rei Salomão, em Provérbios 28, 18, ele diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Entendeu? Quando não há profecia, quando não há um profeta de Deus no meio do povo para conduzir o povo se corrompe. Provérbios 29, 18, tá? Havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tá? No lugar da palavra profecia em hebraico a palavra profecia é razone, que significa visão. Visão é sinônimo de profecia. Então, aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Aonde não tem um profeta no meio de Deus revelando as palavras do Senhor para conduzir o seu povo para o lugar correto, o povo se corrompe. É o que está escrito em Provérbios, tá? A profecia, o que ela faz? Ela mostra o caminho a ser seguido. Ela redireciona as atitudes e as ações do povo de Deus. Ela promove o arrependimento. Por isso ela é dada por papai. Tá? Porque o papai, ele não tem prazer, queridos, na morte dos ímpios. Ele não tem prazer, tá? Não é prazer para ele castigar ninguém. Entendeu? É por isso que ele envia os seus profetas para exortar, para alertar seu povo. Compreendeu? Para fazer o seu povo enxergar a verdade, se arrepender e indicar o caminho que devemos seguir. E esse caminho é Jesus, tá? Papai, ele não quer punir, condenar ninguém. Muito pelo contrário, ele se alegra quando há dentro de nós o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno. E nós decidimos, escolhemos fazer o caminho de volta para ele. É por isso que as profecias são dadas, para que você faça o caminho de volta para a casa do Pai. De volta para o jardim, para que haja restauração. Compreendeu, queridos? Porque a palavra do Senhor diz que tudo foi feito por meio de Jesus. Né? Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Tá? Então, por ele, todas as coisas foram criadas. Só que com o pecado, todas as coisas se descongregaram dele. E o que é que tem que ser feito agora? Congregar, como dizem em Efésios, se eu não me engano, né? O apóstolo Paulo diz que a vontade do Senhor é tornar a congregar todas as coisas em Cristo Jesus, trazer todas as coisas num único corpo, que é o corpo de Cristo. E essa é a função do profeta, você entendeu? Profeta em hebraico se chama Navi. E esta palavra significa aquele que traz o direcionamento divino, que julga as ações do homem de acordo com os mandamentos de Deus. As ações do homem ele julga e as ações para com o próximo. Na verdade, a raiz da palavra Navi é Nivi. E Nivi quer dizer fruto em hebraico. Olha só que interessante, né? Muito, muito interessante. Quer dizer fruto em hebraico. Então, concluímos que aquilo que o profeta... Só um momento. Aquilo que o profeta fala, o que sai da sua boca, tem de estar de acordo com os seus frutos. Ou seja, ele precisa viver aquilo que ele prega e ensina. Ele precisa viver, tá? E ao mesmo tempo, ele precisa gerar em quem está ouvindo fruto. Ou seja, o que ele fala gera frutos e também quem está ouvindo come os frutos que ele gerou e também vai gerar frutos. Então, a minha vida tem que ser de acordo com aquilo que eu estou pregando. Eu tenho que gerar primeiro fruto em mim para poder aquilo que sai da minha boca gerar fruto nos outros. Compreendeu? Se os frutos não condizem com aquilo que ele fala, então o que sai da sua boca é falso. Porque, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus disse na palavra dele que a árvore se conhece pelos frutos. Aleluia! Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Mateus 7. E também disse que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas, falsos cristos, para enganar o povo de Deus. Mateus 24, versículo 11. Né? O sentimento profético, queridos, é sempre coletivo.
Quando o profeta fala para conduzir um povo. Entendeu? É sempre um sentimento coletivo e cheio de esperança. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em período de perseguições, quando o profeta fala, isso gera esperança no povo, tá? Mesmo em meio às tribulações e às exortações quanto à desobediência desse povo. Ele respeita a liberdade de escolha de cada um, lhe mostrando o caminho do bem e do mal, e você escolhe o caminho que você quer seguir. Entendeu? Então o profeta verdadeiro, ele fala as palavras de Deus, ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele tá ali para exortar, mas ele não força ninguém. Entendeu? Então ele mostra os dois caminhos, o do bem e do mal. Tá? Ele exalta o Senhor, ele viabiliza a escolha da pessoa pelo bem, pela obediência aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, e estabelece o juízo e as consequências de uma vida afastada dos princípios do Senhor. É isso que ele faz, ele alerta o seu povo, né? Então a primeira coisa que precisamos enfatizar aqui é que o profeta não é adivinho. Ele não prevê futuro. O profeta que é de Deus não fica prevendo o futuro individualmente de cada pessoa. Ele não é vidente, ele não é adivinho como nas nações, tá certo? Ele não prevê o futuro. Esses são os profetas babilônicos, ou seja, os profetas das nações. Nas nações tem necromantes, feiticeiros, adivinhos, tem oráculos, tudo que a Torá condena. A Torá são as palavras de Deus, tudo que a Torá condena, nas nações tem. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 18, ele proíbe consulta aos mortos, adivinhações, qualquer tipo de envolvimento com esses profetas babilônicos. É condenável na Bíblia, Deuteronômio 18. O profeta da Bíblia, ele tem visões e revelações da parte de Deus. Compreendeu? E ele tem que mostrar o caminho para as pessoas irem para Deus. Ele te conduz ao Senhor, queridos. Ao Senhor, tá? Ah, irmã, mas às vezes a gente tá num culto, numa reunião, e aí o Senhor quer falar com alguém e usa aquele profeta para falar com alguém. O papai deu uma revelação àquele profeta, uma palavra de conhecimento, e ele por essa vez vai até aquela pessoa que o pai mandou e revela. Não é você querendo ir para lá. Quantas vezes, gente, eu conheço tanta gente que só vai para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar com ela. Ah, porque, olha, o culto hoje vai ser com o profeta fulano. Ah, então eu vou para ouvir o que é que o profeta tem a dizer. Isso é errado aos olhos do Senhor, tá? Isso é errado aos mandamentos do Senhor, tá bom? Profeta não é vidente, não é adivinho para as pessoas estarem consultando como nas nações, tá certo? Como é o costume das pessoas que vivem na Babilônia, né, nas nações. O profeta, quando traz do Senhor profecias de juízo, é para que haja arrependimento. Como eu falei para vocês, o profeta, aliás, o papai, que é quem fala pela boca do profeta, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Quando ele dá uma profecia de juízo, é para que o povo acorde, se arrependa. Lembra do que aconteceu com Jonas? O papai enviou Jonas a Nínive para dizer para eles que se eles não se arrependessem, em 40 dias tudo seria destruído. E houve arrependimento, e portanto o papai não destruiu aquela Nínive daquela época de Jonas. Compreendeu? Então é para que haja arrependimento, um caminho de retorno para seus filhos, tá? Na maioria das vezes, o profeta do Senhor na Bíblia, ele não é um monarca, ele não é um sacerdote de renome, ele não tem fama, eles não eram bem vistos, eles não eram honrados, eram na verdade incompreendidos, perseguidos, rejeitados, maltratados, né? Como foi feito com Jeremias. A palavra de Deus diz que Jeremias passou 23 anos pregando para o reino de Judá, falando as palavras do Senhor, falando que se eles não se arrependessem, não refizessem o caminho, não largassem os seus ídolos, tá? Não se voltassem para Deus,
não saísse da prostituição com ídolos e se voltasse para Deus, eles iriam cativos para a Babilônia e ninguém deu atenção e o povo foi cativo e ficou 70 anos em cativeiro na Babilônia, né? Então, 23 anos ele ficou pregando. E o que fizeram com Jeremias? Jeremias foi preso, Jeremias foi maltratado, Jeremias foi jogado dentro do poço, Jeremias foi colocado preso no pátio da guarda durante bastante tempo. Foi condenado à morte, tentaram matar a morte. Matar a morte foi ótimo, hein? Desculpe. Tentaram matar ele, né? Diversas vezes aquele sacerdote o passou. Então, olha quantas coisas, né, Jeremias sofreu. Profeta do Senhor. Profeta do Senhor é aquele que geralmente, na maioria das vezes, o Senhor levanta de onde ninguém espera. Entendeu? Olha o que Amós disse no livro dele, quando Amazias o perseguiu e o proibiu de pregar para o povo. Ele disse, olha, eu estava lá, atrás das malhadas, eu estava atrás lá, conduzindo o meu rebanho de vacas, e o Senhor me tirou de lá de trás e disse, vai a Israel e prega e fala para eles a minha palavra. É como se ele dissesse, não fui eu quem escolhi não, foi o Senhor quem me escolheu, ele me tirou de lá do gado. Eu não era nada e me trouxe aqui para pregar o arrependimento a vocês, para fazer vocês acordarem e fazer o caminho de volta para Deus. Entendeu? E Amazias estava dizendo a ele que ele não ia profetizar. Então, geralmente são pessoas assim, que ninguém dá nada. E esse profeta que fala a palavra de Deus, que está ali falando a verdade para o Senhor, é justamente perseguido, incompreendido, maltratado, rejeitado. Jeremias, por exemplo, como eu falei para vocês, 23 anos pregando para eles e 23 anos sendo maltratado. Compreendeu? A profecia de juízo, quando ela é dada por Deus, ela tem a intenção de fazer o povo que está ouvindo se afastar dos caminhos maus. Esse povo que está afastado do Senhor, ele precisa voltar para Deus. É um alerta, trazendo o povo para o arrependimento. Se o povo ouve e se arrepende e passa a buscar a Deus, a profecia, o decreto de juízo não se cumpre. É como está em Jonas, que eu falei para vocês. Como aquela Nínive se arrependeu, tanto o rei como até os animais fizeram jejum e buscaram ao Senhor, o Senhor tirou o decreto de destruição. Compreendeu? Então, os profetas, eles nos ensinam que Hashem, que é o nome de papai, né, em hebraico, é soberano sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle. O profeta de Deus, ele entende os planos do Senhor, ele sabe em qual linha do tempo o Senhor está. Ele sabe a linha do tempo onde tudo se desenrola, os planos de Deus. Ele conhece o grande conflito entre o bem e o mal, ele entende de batalha espiritual e especialmente a história de Israel. Se Israel fosse fiel à sua missão que foi dada por Deus, se Israel fosse fiel à aliança que ele fez com Deus, com Hashem, então prosperaria. Se fosse infiel, falharia na sua missão e sofreria o dano. Entendeu? Sofreria derrota pelos seus inimigos e teria como castigo o exílio, o cativeiro. E foi justamente isso que aconteceu na época de Jeremias. Jeremias passou 23 anos pregando para um povo rebelde, de dura cerviz, tá? Depois aconteceu de verdade, Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e levou o povo cativo para a Babilônia. E eles ficaram lá 70 anos em cativeiro, do jeito que Jeremias falou. Compreendeu? Então, os profetas, eles condenam a idolatria, seja ela qual for. Uma mente idólatra, ela não enxerga a Deus, ela não o conhece. E é o que tem acontecido com a maioria das pessoas. Uma mente idólatra exalta o poder de Deus. Ela fica encantada com o poder de Deus, ela fica enredada, viciada pelo cair pelo poder de Deus, pelas manifestações do Espírito. São aquelas pessoas que vão para a igreja para girar no manto. Quem é da igreja pentecostal sabe do que eu estou falando, eu também já fui de uma igreja pentecostal.
Para ela, o culto só tá bom se ela tremer, cair no chão, falar em línguas. Ah, esse culto foi maravilhoso. Vocês viram o poder de Deus? Ih, irmão, foi forte. Queridos, cuidado. Como eu falei no início, o papai falou que o povo dele está enredado nisso aí. É uma droga viciante que o diabo ele está usando para enredar as pessoas, para elas não enxergarem a verdade. O poder de Deus existe? Existe. É bom sentir o poder de Deus no nosso corpo? Claro que é. As manifestações do Senhor existem? Existem. É bom a gente sentir as manifestações do Espírito Santo no nosso corpo? Claro que sim, elas são reais, eu também gosto. Mas o poder de Deus é secundário à sua justiça, à sua retidão. Compreendeu? É secundário. E os profetas de Deus sabiam disso. Jesus disse que a pessoa ela só é limpa e purificada pela palavra, é pela Torá, não é pelo cair pelo poder de Deus. Você pode ter inúmeras experiências com o poder de Deus, ser altamente espiritual e continuar sem caráter. Que forte, hein? Porque o que o papai quer é que nós tenhamos o caráter de Cristo. Então o poder é secundário, tá? É secundário a sua justiça, a justiça de Deus, a sua retidão. A retidão e a justiça de Deus faz parte do caráter de Deus e, consequentemente, do caráter de Jesus. O caráter de um filho de Deus vem primeiro através da sua obediência à palavra de Deus. Santidade, queridos, vida de retidão e justiça. Eu conheço muitos que estão aí nos templos, principalmente os pentecostais, que lá eles caem no poder de Deus, falam em línguas, soltam uma rajada de línguas e quando sai da igreja a vida continua a mesma coisa. Não procura se limpar, não procura praticar a justiça de Deus, entendeu? Fala mal das pessoas, não muda nada. Você recebeu o poder de Deus no seu corpo, não transforma o seu caráter. É só uma experiência que você está tendo com o Senhor. O que vai mudar o seu caráter e torná-lo santo como o Senhor é santo e transformá-lo em Cristo é o exercício, o estudo, a observância à Torá, que são os mandamentos de Deus, e a prática, porque não adianta também ouvir e não praticar. Era isso que Jesus condenava dos fariseus em Mateus 23. O que foi que ele disse em Mateus 23? Que os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés, ensinando o povo a todas as palavras. E ele dizia: ouça e faça o que eles dizem, mas não o que eles fazem, porque eles ensinam, mas eles não praticam. Tá vendo, queridos? E o que vai mudar o seu caráter é você todos os dias se esforçando para praticar a justiça na terra. Tá certo? A justiça de Deus. Tá certo? Então, a justiça de Deus, o seu caráter, a santidade, a vida de retidão são mais importantes para Deus. O seu poder está em segundo plano, queridos. Eu me lembro que quando eu estava no meu processo, eu via tantas pessoas terem experiências com o Senhor, né? Ah, eu tive sonho, eu tive revelação, eu fui arrebatado. Né? E o Pai me deu uma visão, me deu um sonho, né? E isso e aquilo, e eu ficava, Senhor, eu tô aqui o tempo todo estudando a palavra com o Senhor, mergulhando na Bíblia do jeito que o Senhor falou, junto com o Senhor. Mas eu gostaria tanto de também ter essas experiências, eu queria tanto ser arrebatada de sentido, sabe? O meu espírito sair do meu corpo, eu ter novas experiências, eu ir ao céu, ir a tudo isso. Aí o papai falou pra mim, isso não é importante. O importante é que você continue desenvolvendo o seu relacionamento comigo. O papai quer relacionamento entre pai e filho. Que você seja limpo, purificada e santificada pela minha palavra. Que você coma esse livro, como ele disse para João, come o livrinho. E ele disse para Ezequiel também, come o livrinho. Porque depois que você se tornar filho de Deus e que você completar todas as etapas, quando o poder de Deus vier sobre você, vai vir 3 vezes, 5 vezes mais do que antes. Entendeu? Vai fluir o poder de Deus de você. Quando você se tornar um comigo. Porque a casa está limpa. O que adianta você ter uma unção sobre você, ter o poder de Deus sobre você e não ter caráter de Cristo para sustentar?
Compreendeu, queridos? Então, em primeiro lugar, a sua retidão, a sua justiça, a sua santidade. E não o poder de Deus. O poder de Deus, ele vem, faz parte da vida de um filho. Ele vem depois que você se torna filho e vai ganhando maturidade, o poder de Deus vem. Mas ele não tem que estar em primeiro lugar. Eu não tenho que buscar a Deus para ter experiências com Deus, nem o poder de Deus. Eu tenho que buscar a Deus porque eu o amo. E eu desejo conhecê-lo. E me tornar como ele é, santo. Foi essa a ordem dele, não foi? Sede santos porque eu sou santo. Ele não disse, seja poderoso porque eu sou poderoso. Ai, queridos, é forte demais, tá? Então, os profetas babilônicos das nações, eles enfatizam o poder de Deus, né? Eles ensinam as pessoas vocês devem comer isso, vocês devem comer aquilo, não coma isso, não coma açúcar, não coma isso, para que vocês fiquem mais sensíveis no mundo espiritual e possam sentir o poder de Deus no seu corpo, né? Eles induzem as pessoas a buscarem as manifestações do poder de Deus, uma unção, né? Uma unção avassaladora com o poder de Deus, o falar línguas de qualquer jeito, ser arrebatado em espírito, enfim, experiências com Deus e com o seu poder. Só que nada disso leva a pessoa à santidade de Deus, à santidade de Hashem, do nosso papai. Nada disso leva à transformação de caráter. Ele deseja, querido, que sejamos santos como ele é. Nós seremos limpos pela palavra, pela Torá, buscando o caráter de Cristo. O Senhor, ele está cobrando a santidade do seu povo, da sua igreja. Papai, ele disse, sede santos porque eu sou santos. 1 Pedro, do versículo 15 ao 16. Ele não disse, seja poderoso como eu sou poderoso, que eu já falei. Nós temos que buscar o caráter dele e não o seu poder. Nós temos que buscar ser como ele é, santo no seu caráter, não no seu poder. E olha, esse período que eu fiquei só com o papai, ele me conduziu a assistir tantos vídeos, queridos. Eu vi vários vídeos sobre profecias, porque, como eu falei, a droga do momento são as profecias. O que vai acontecer, como nós estamos no tempo do fim, o que tem de profeta dizendo, eu tive sonho disso, o Senhor me revelou, o Senhor me disse, daqui a 4 dias vai acontecer isso. Né? O Senhor me falou que nos fins dos tempos o anticristo vai aparecer, ou então vai ter uma queda financeira, vai ter muitas guerras e vai ter isso e aquilo. Cuidado. O povo de Deus está sendo enredado nisso aí. Cuidado. Eu falei do poder de Deus que está mantendo as pessoas cegas, né? Principalmente os líderes que estão lá na frente da obra estão induzindo as pessoas a sentirem as experiências com o Senhor, mas não pregam a palavra. Não conduzem a pessoa para Deus a fazer o caminho de volta. Eu fiquei pensando, eu assisti vários vídeos e eu disse, olha só, papai, que interessante. Todos eles falam isso e aquilo. Você vai para outro, isso e aquilo. Às vezes você nem precisa acessar, pelo fato de você estar buscando vídeos de profecia, o YouTube já traz para você, né, algumas sugestões de profecias. Mas ninguém ensina o povo de Deus a voltar para casa. São poucos os profetas que estão convidando o povo ao arrependimento das suas obras mortas e voltar para casa. Não ensina o povo de Deus as leis de Deus. Não está ensinando, a gente não vê, a maioria não ensina as festas do Senhor, que são sagradas para Deus e Ele quer que a gente cumpra. As 2 casas de Israel. O Shabat, queridos, que é tão sagrado para o nosso papai. Não é ensinado a palavra do Senhor nos templos. É toda vez que você chega lá, na maioria deles, tá, queridos? Na maioria deles. É dado novamente a droga viciante do cair pelo poder de Deus, do profético. Isso não muda a vida de ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas estão andando em círculo e não saem, não conseguem fazer o caminho de volta para Deus.
Cadê os profetas de Deus para justamente conduzirem o povo para o Senhor, ensinar os mandamentos do Senhor? Cadê o profeta de Deus para ensinar a palavra genuína, a Bíblia? Cadê os profetas do Senhor, queridos? A maioria se desviaram. A maioria não tem dado ouvidos ao Senhor e tem falado coisas do seu próprio coração, do seu próprio coração corrupto. E dizem, o Senhor me disse quando o Senhor não falou nada. Aqui tem texto onde o Senhor fala sobre isso. E por outro lado, nós temos um povo que está atrás de profecias, está assistindo um vídeo atrás do outro, assistindo profecias e não muda o caráter, não muda a sua maneira de viver, não renuncia ao mundo e de verdade volta para Deus. Tem pessoas que, tipo assim, elas só vão dar ouvido ao profeta quando aquela profecia se cumprir. Mas se aquela profecia se cumprir e você começar a dar ouvidos àquele profeta a partir do momento que cumpre a profecia, vai dar tempo de você começar o seu relacionamento com o Senhor? O relacionamento com o Senhor começa hoje e agora. A palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, mas dei atenção às palavras do Senhor. Queridos, o que papai quer no final dos tempos é relacionamento entre pai e filho. É relacionamento. Isso é que vai mudar todas as suas coisas. É você e o papai dentro da sua casa, queridos. Engraçado que quando os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, né? Então em Mateus 6, ou é Mateus 5 ou é Mateus 6, o Senhor Jesus fala, entre na tua casa, no teu quarto e no teu secreto fale com o Senhor. Ele não disse, vá até a igreja, faça orações, participe dos cultos e fale comigo. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Os templos de Babilônia, que fazem parte do sistema, estão contaminados. Estão contaminados. E papai, ele foi bem claro, desde o ano passado, da Santa Convocação, que eu estou dando o recado da parte do Senhor. Sai dela, povo meu. Sai dela, sai de Babilônia. O sistema religioso deste mundo está contaminado. Não há santidade. Em muitos templos o Senhor Jesus já não está. A glória do Senhor já foi, há muito tempo, porque não existe ambiente de santidade. O que tem são falsos profetas conduzidos por Jezabel a ensinar o povo a se prostituir, a adulterar com ídolos e dar para eles comida adulterada, fazendo o povo se prostituir com alimentos consagrados a ídolos. Foi isso que o papai me mostrou. Compreendeu? Isso é muito sério. Desde o ano passado da Santa Convocação, que o papai está dizendo, vem para fora, vem se encontrar comigo fora do arraial, fora do sistema. É você e o Senhor dentro da sua casa, queridos. Jesus disse em Efésios 5, versículo 25 ao 33, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a sua igreja, e por ela se entregou, e a lavou, para lavar, para purificar, para santificar e apresentar ela como igreja gloriosa ao Senhor. É pela palavra que somos limpos, desculpe. É a palavra de Deus que vai te lavar, é a Torá, que lava, purifica e santifica você para o Senhor. Precisamos buscar, queridos, a sua justiça. Praticar justiça todos os dias é uma vida de retidão para podermos exercer a justiça com o Senhor e com o próximo. Pois se Israel ele fosse reto para com Deus, automaticamente, se você é fiel a Deus, você é fiel aos outros. Se você é reto para com Deus, você é reto com o seu próximo. Né? Então, se tornassem infiéis a Deus, desobedientes à sua palavra, se tornariam infiéis para com todos os seus semelhantes.
E é justamente isso que acontecia antes, nos tempos antigos, e continua acontecendo hoje, no nosso tempo também. Porque, como eu falei para vocês, a profecia ela é cíclica. Ela está acontecendo de tempos em tempos. E é por isso que o papai, ele permanece irado todos os dias conosco. Ele está cansado, ele tem me falado que todos os dias ele se ira com o povo de Deus. Ele está cansado porque o povo não dá ouvidos. Todos os dias, queridos, o nome do Senhor é blasfemado nos templos. Principalmente, não só pelo povo, mas principalmente pelo seu líder, que não enxerga a verdade, não segue a verdade, portanto também não ensina a verdade. Compreendeu? Nos templos, o nome do Senhor é profanado, é blasfemado no meio do seu povo. O seu santuário foi blasfemado. Eles não dão ouvidos ao Senhor, não se submetem à vontade de Deus, são rebeldes e duros de coração. O Senhor tem chamado todos os dias as pessoas ao arrependimento, querendo trazê-los de volta para casa, mas não querem abandonar as suas práticas, doutrinas de homens e se voltarem para Deus. Não querem. Em Apocalipse 18, Jesus é bem claro, ele diz, que fala sobre a queda de Babilônia, ele diz: sai dela, povo meu, não seja participante, não esteja no meio, porque senão vocês vão sofrer as mesmas pragas. Queridos, eu tenho algo muito importante da parte do papai que ele me revelou. Nós precisamos voltar às práticas da igreja primitiva, da igreja da época de Jesus, da igreja dos discípulos, dos apóstolos. As pessoas se reuniam para estudar a palavra do Senhor nas suas casas. Era nas suas casas. Era a comunidade dos santos que se reuniam nas suas casas para estudarem a palavra de Deus. A palavra do Senhor é pregado indo de cidade em cidade, nas praças, nas áreas verdes onde Jesus pregava e ensinava debaixo de uma árvore. Compreendeu? Quanto tempo Jesus passou na casa de Pedro em Cafarnaum, pregando e ensinando ao povo. É a sua casa que é o santuário que você tem que construir para Deus. O sistema deste mundo está corrompido, queridos. O sistema babilônico, ele é composto por um sistema político, geopolítico, religioso. E o sistema religioso deste mundo hoje pertence a Jezabel e seus falsos profetas. O Senhor, ele não está no meio disso. O chamado dele desde o ano passado foi: saia e venha para fora para estar comigo. Sai dela, povo meu. E muitos têm se recusado a sair. Porque dizem: e eu vou sair, eu vou ficar em casa. Eu já estou tão acostumada a ir para os cultos, eu tenho meu círculo lá de oração, eu estou tão acostumada, eu vou ficar em casa? Sim. Sim. Porque por mais que você esteja buscando a santidade, o ambiente lá já não é mais de santidade. Está contaminado. A comida que sai da boca dos líderes é contaminada. Faça da sua casa o seu santuário, o seu templo, o seu lugar de adoração. Compreendeu? Com os discípulos e com Jesus era assim. Jesus no Shabat ia ensinar nos templos, mas ele ensinava fora do templo, no pátio do templo. Jesus ensinava nas sinagogas, mas as sinagogas eram tipo escolas onde eles estudavam a Torá, as instruções da Torá. Compreendeu? Quem criou, queridos, essa ideia de construir templos e manter o povo dentro dos templos e colocar as denominações foi Satanás. Ele levantou Constantino, que fundou a Igreja Católica, a religião católica, com a ideia de impedir o povo de Deus, de enganar o povo de Deus. Primeiro, vocês já sabem, Satanás ele fazia o quê? Ele matava o povo de Deus.
né? Com as cruzadas, com as inquisições de antigamente da igreja. Mas ele descobriu que aquele povo que ele estava matando estava sendo salvo, porque se você morre em Cristo, você está salvo. Então o que eu vou fazer? Eu agora vou criar uma religião, que foi a religião católica por meio de Constantino, tá? Para poder induzir o povo ao erro. Eu vou criar um falso evangelho, eu vou adulterar. A gente sabe que muitas coisas na Bíblia foram adulteradas no Concílio de Nicéia. Eles criaram uma Bíblia e eles cortaram muitas coisas, muitos escritos não foram colocados. O evangelho que é pregado no sistema religioso deste mundo está adulterado, está contaminado. O papai quer que a gente faça a volta. Volte para a casa do papai. Saia do meio da Babilônia. A religião do mundo, ela é falsa. Quem criou a religião foi Satanás. Olha o que tem escrito aqui em Jeremias 7. A falsa religião é sem valor. Jeremias 7. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Olha o que o Senhor disse a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos, ou seja, conserte os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas dizendo, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Templo do Senhor é este, não é o que eles falam? Você não pode sair daqui, você não pode deixar de congregar, porque essa é a casa do Senhor, porque esse é o templo do Senhor. Olha o que Jesus diz no versículo 5. Jeremias. Se porém mudardes o vosso procedimento e as vossas obras, se deveras praticares justiça, a justiça de Deus, cada um com seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu os farei habitar neste lugar. Na terra eu que dei a vocês e dei a seus pais de século em século. Vede, porém, vos confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimará, e vocês queimam incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis. Se vocês continuarem nisso, eu vou vir com castigo e com juízo sobre vocês. Por acaso é esta casa que se chama pelo meu nome? Um covil de salteadores aos vossos olhos? Ide agora ao meu lugar de adoração. Saiam daí, vá para o meu lugar de adoração. Que naquela época era o tabernáculo em Siló, né? Onde no princípio eu fiz habitar o meu nome. E veja o que é que eu fiz com Siló depois que eles desobedeceram. E a gente sabe que Siló foi destruída na época de Eli e seus filhos. Justamente por quê? Por causa da corrupção do falso profeta Eli e dos seus filhos. Por conta da desobediência do profeta Eli e dos seus filhos, da corrupção na igreja. O Senhor permitiu que os filisteus entrassem na terra de Israel, destruísse Siló, os filhos de Eli morreram e o próprio Eli morreu. E o templo foi destruído. Compreendeu? Então, queridos, nós somos a casa do Senhor. Esse é o templo que você tem que estar preocupado em construir. A religião, ela foi criada por Satanás. Ele criou a religião para dividir o corpo de Deus. E hoje não, desde sempre, algumas pessoas são chamadas e têm uma revelação do Senhor. A primeira coisa que ela pensa, vou abrir uma igreja para poder reunir o povo de Deus. Isso é o que Satanás quer. Aí põe a placa lá e agora a igreja tal que prega tal coisa. E vai dividindo o corpo de Deus. O Satanás sabe disso, que uma casa dividida não fica de pé. Então ele criou a religião para dividir o povo de Deus e para enganar
com um falso evangelho e fazer com que eles pensem que estão salvos, mas na verdade não estão. O sistema religioso deste mundo está corrompido. Ele pertence a Satanás e seus demônios, mais precisamente Jezabel e os seus profetas. E a ordem do papai é: construa o santuário de vocês dentro das suas casas. Busque o relacionamento com o papai. Relacionamento entre pai e filho. Faça da sua casa um santuário. Lembra do ensino do Shabat que eu dei? A cada sábado você vai construindo um santuário na terra para o Senhor. Se preocupe em você construir a sua casa. Você é a casa do Senhor. É esse templo aqui que nós temos que nos preocupar em construir. Jesus disse em João 2, quando ele chegou perto do templo, na frente do templo de Jerusalém, ele disse para todos ouvirem, inclusive os fariseus presentes. Quando os discípulos disseram: olha que templo bonito, olha as pedras, olha os ornamentos, o que foi que ele disse? Pois eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Eu derrubarei tudo e em 3 dias levantarei. O Senhor estava falando do templo do seu corpo. O corpo de Cristo é que é o templo do Senhor. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo e queremos segui-los, a nossa casa é o nosso corpo. O templo do Senhor é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. É nessa edificação, a edificação da sua alma para Deus, que você tem que estar se preocupar. Tá? E você só vai conseguir fazer esse caminho de volta para casa quando você sair de Babilônia e começar o seu relacionamento com o Senhor Jesus, refizer a sua aliança com o Senhor Jesus, reconhecer os seus pecados, os seus maus caminhos, que haja um verdadeiro arrependimento dentro de você e você de fato se converta ao Senhor Jesus sem religião. Dentro da sua casa, no seu lar, a cada Shabat, construindo um santuário para Deus, um local de adoração ao Senhor, sem contaminação. É isso que o papai está chamando o seu povo. Porque toda essa estrutura babilônica, queridos, ela vai cair. Ela vai ser destruída. Ela vai cair. Então, voltando. Satanás levantou a igreja católica, a religião católica, para enganar o povo. E da religião católica saiu as outras. Com a reforma protestante de Lutero, uma falsa reforma, Calvino, foi criada a igreja protestante. Então a igreja protestante que nós temos hoje, a igreja evangélica, é filha da católica, está contaminada do mesmo jeito, cheia de falsos profetas. O Senhor já não está nesse meio. Minha irmã, mas a igreja que eu vou, o pastor ele prega direitinho, ele ensina a palavra direitinho. Queridos, isso é só aparência. O papai me falou que a igreja está cheia de mortos-vivos. Pessoas feridas, machucadas. Pessoas que acham que estão vivas, têm aparência de que estão vivos, mas estão mortos. Porque o alimento que é servido ali é um alimento contaminado, não é um alimento puro, genuíno. Não é a palavra de Deus pura. Para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, fazer o caminho de volta e se tornar, chegar até a estatura de varão perfeito como Jesus. Jezabel, ela é dona do sistema religioso deste mundo. E ela conduz os seus falsos profetas para ensinar errado a pessoa ao erro, conduzir o seu rebanho ao erro. A religião não é de Deus. Compreendeu, queridos? É isso que você precisa entender. Tá, muitos dos líderes, a maioria deles está sendo enganado. Eles também não têm conhecimento da palavra de Deus, porque eles estão enganados, estão no erro por conta do pecado. Tá? Mas muitos são ministros de Satanás disfarçados de anjos de luz, como o apóstolo Paulo falou. Compreendeu? Eles são de verdade ferramentas de Satanás e de Jezabel para guiar o povo de Deus ao erro. Os outros estão sendo enganados. Para eles ainda há retorno se eles se arrependerem de fato e de verdade para os que estão sendo enganados. Mas até mesmo aquele que está sendo enganado, que está lá sendo líder,
e pregando para você, o que foi que Jesus disse? Pode um cego guiar outro cego? O que vai acontecer se um cego guiar outro cego? Ambos não cairão numa cova? Meus queridos, eu acabei de ensinar para vocês, amados. A árvore boa se conhece pelos frutos. Você tem que observar os frutos desse profeta, se aquilo que ele tem falado realmente é do Senhor ou não. É pelos frutos, é pela vida dele. Um profeta de Deus tem que fazer o seu povo acordar. Chegou o momento do despertar da noiva de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo disse, se alguém tocar a trombeta errada, der sonido diferente, como o povo vai se preparar para a batalha? Porque tem uma grande batalha, nós já estamos vivendo uma grande batalha espiritual e estamos nos aproximando da batalha final. O grande dia do Senhor é um dia de trevas. E cadê esse povo preparado para a batalha? Cadê? Uma das doutrinas mais danosas hoje do corpo de Cristo é o pré-tribulacionismo, que diz que a igreja não vai sofrer o dano, a igreja não vai passar pela grande tribulação, e por conta do pré-tribulacionismo, eles pregam um apocalipse errado. Sabe o que vai acontecer? Vai gerar uma apostasia grande, porque as pessoas vão sofrer o dano e não vão entender o porquê que estão sofrendo. Porque, se eu sou igreja, eu não deveria estar sofrendo. Isso vai gerar uma apostasia, uma falta de crença em Deus terrível. Vai fazer as pessoas desistirem da fé, e é justamente isso que Satanás quer. Da mesma forma que o papai está se preparando para uma grande colheita, queridos, Satanás está se preparando para uma grande colheita de almas que ele vai levar para o inferno. Você precisa entender isso. Quem está hoje nas igrejas do sistema religioso, lá dentro assistindo o culto, é Satanás e seus demônios, porque Jesus já saiu há muito tempo. E eu não me importo que você ache as palavras que eu estou dizendo pesada, que você não concorde comigo, eu sei que muitos não vão concordar. O papai já me avisou sobre isso. Compreendeu? Acontece que eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, para falar o que ele me manda falar, quer goste, quer não goste, quer ouça, quer não ouça. Eu estou aqui como profeta do Senhor para te alertar para o que está por vir. E a ordem do papai é: saia de Babilônia, construa o seu templo, a sua casa é o seu corpo. Faça o caminho de volta para Deus e faça da sua casa um santuário, um local de adoração. Invista no seu relacionamento com Deus. É isso que papai quer. Tá certo? Glórias ao Senhor Jesus. E o papai, ele tá irado demais. Ele me fala isso sempre, que ele tá irado com o corpo de Cristo. Ele tá irado, queridos, irados demais com aqueles que se dizem de Deus, mas não fazem a sua vontade. Com líderes rebeldes que não querem se submeter. Sabe por quê? Porque se eles se arrependerem agora dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus, muitos já têm 20, 30 anos de ministério. Vai ter que abrir mão de tudo. Vai ter que começar tudo de novo. Né? E imagine, eu vou ter que parar com tudo que eu estava fazendo e começar tudo do zero, porque o fundamento tem que ser Cristo. Então, se eu reconheço que está errado, eu vou ter que parar com tudo e buscar o meu relacionamento com Jesus. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso abrir mão de tudo que eu já conquistei. Orgulhosos e soberbos não querem dar ouvidos ao Senhor, e é por isso que vão sofrer o dano. E o papai já não aguenta mais, não adianta, queridos, você não faz a vontade do Senhor e continua indo para os cultos. Olha o que o papai diz em Amós 5, versículo 21. Ele está fazendo aqui em Amós 5 um chamado ao arrependimento. Todos esses textos que eu estou dando, meus amados, é bom que vocês anotem e leiam, tá? Nas suas casas. Olha o que ele diz aqui. Em Amós 5, ele está chamando o povo a se arrepender das suas obras más. E olha o que ele diz aqui. Versículo 21. Vocês me aborrecem. Eu aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas reuniões, assembleias solenes, não dão para mim nenhum prazer.
Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, ainda que vocês levem para a casa do Senhor ofertas ao Senhor, né? Eu não me agradarei deles e nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Olha o que o papai está dizendo. Afaste de mim o som dos seus louvores, porque eu não ouvirei os louvores dos seus instrumentos. Corra, porém, a justiça. A minha justiça é que tem que correr dentro dos templos, como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. O papai não aguenta mais. Ele me falou, ele tá irado com essa moda gospel, louvores gospel. Gente, quantas pessoas estão dentro das igrejas, rendendo louvores ao Senhor, cantando ao Senhor com a vida toda torta, porque se limpar não querem, fazer a vontade do Senhor não querem, mas estão lá, ó Senhor, com as mãos levantadas cantando louvores. Papai não está recebendo o louvor. Papai não está recebendo as orações que são feitas neste lugar que foi profanado, neste lugar onde blasfema o teu nome. O papai está enojado, irado com tudo isso. Palavras vazias, mãos levantadas que não servem para nada. Louvores, cantores na igreja, o mundo gospel, é tudo criado por Satanás para desviar o povo de Deus do caminho reto, daquilo que realmente importa. Aqui ele está dizendo, quando vocês se reúnem, tá? Vocês se reúnem para fazer adoração à rainha dos céus, porque o papai ele não recebe. O que adianta eu me reunir para louvar a Deus se eu não quero me consertar? Todos os dias o papai está irado com esse povo. E o que está acontecendo? Está vindo agora um período, nós já estamos nele, em que vai se intensificar. O juízo de Deus vai vir com força. Os profetas do Senhor, eles ensinam a moral ética, o caráter de Deus para o seu povo. Ensina o seu povo a buscar a santidade de Deus. Leva o povo a praticar os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, andando com retidão, obediência à sua palavra e se submetendo a toda a sua vontade. Esse é o profeta de Deus. Nós não temos mais, é verdade, os profetas como antigamente, né, no Velho Testamento. Porém, o espírito da profecia ainda está operando sobre os filhos de Deus, principalmente agora no tempo do fim. Em Apocalipse 19 está escrito, o anjo diz a João, porque é João que tem a revelação do Apocalipse, que o testemunho de Jesus é que é o espírito da profecia. E aonde é que está o testemunho de Jesus? Na cruz, queridos. Foi na cruz que Jesus deu testemunho. Esse é o espírito da profecia. Profecia significa visão, revelação. O espírito da profecia no tempo do fim vai dar testemunho de Jesus. Ele vai dizer que é na cruz do Calvário que você se torna filho de Deus, que você tem que ir para a cruz. Você tem que morrer para este mundo e ressuscitar para o reino de Deus. O nascer de novo é na cruz do Calvário, queridos. Uma coisa o papai me disse, é impossível você nascer de novo estando dentro de Babilônia. É impossível, eu vou repetir as palavras dele, você nascer de novo estando dentro do sistema religioso deste mundo. Impossível. Você tem que atender o chamado de Deus, sair de Babilônia, passar a se relacionar com Deus e fazer o caminho de volta. É na cruz que você nasce de novo. E durante muitos anos, a mensagem da cruz foi negligenciada. A mensagem da cruz ela foi roubada. Ela está voltando agora com toda a força na boca dos filhos de Deus, os filhos de Deus legítimos e regenerados pelo Senhor, que de verdade resolveram renunciar às coisas do mundo e se voltarem para Deus. Não há amizade entre o mundo e Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, torna-se inimigo de Deus. Então, ou eu fico com os prazeres do mundo, os meus sonhos, as minhas vontades, os meus planos, ou eu fico com Deus. Com os dois eu não posso. E o papai está cobrando posicionamento do povo de Deus.
O que Jesus disse na palavra de Deus? Se você é de Deus, dê a Deus o que é de Deus. Se você é de César, então dê a César o que é de César. O que você não pode é ficar em cima do muro. Então tem muita gente que acha que está salvo, que já nasceu de novo e não nasceu. É impossível nascer de novo estando dentro de Babilônia. É preciso sair para encontrar Jesus fora do arraial. Ah, Ive, você está convidando as pessoas a se tornarem desigrejados? Isso não existe, queridos. Desigrejado foi um título que o povo do mundo colocou em quem não frequenta os templos. Como eu posso ser desigrejada se o Senhor Jesus disse que a igreja sou eu? Eu sou a igreja. Aonde eu estou, a igreja do Senhor está. Então, se eu sou desigrejada, eu teria que sair de mim mesmo? Não existe esse termo. Ah, porque Hebreus 10 diz que não devemos nos afastar da nossa congregação, da comunhão com os santos, queridos. Carta aos Hebreus. Na época dos Hebreus, na época de Moisés, o lugar de encontro com Deus, a tenda do encontro, era fora do arraial. A tenda do encontro, chamada a tenda do testemunho, onde Moisés ia para falar com o Senhor face a face, e aonde era lido para todo o povo as leis, a Torá, as instruções, os mandamentos que o Senhor tinha mandado, era fora do arraial. Mais uma mentira que te contaram. Congregar, a palavra eclésia, assembleia dos santos. Aonde é que tem santidade dentro dos templos? Em lugar nenhum. Nós precisamos voltar às práticas antigas, a nos reunir nas nossas casas, nos campos abertos. Templo não é a casa do Senhor. O espírito profético, no fim dos tempos, ele é derramado, está escrito em Joel, derramado sobre filhos e filhas, servos e servas de Yeshua, de Jesus, para o aperfeiçoamento dos santos. Está escrito em Efésios 4, versículo 11 e 12. Por que existe o espírito da profecia no fim dos tempos? Para aperfeiçoar os santos à santidade. O espírito profético, ele tem gerado... ele tem guiado o povo de Deus, que é composto de judeus e gentios, a voltar às raízes da fé, a restaurar Israel e suas promessas, a ser restituída a lei de Deus, que é a Torá, na vida de cada um. Compreende, queridos? Acima de tudo, o espírito profético tem revelado a verdadeira identidade de Jesus. Jesus não é romano, Jesus é judeu. Então eu preciso voltar o caminho para Deus. Jesus era judeu, ele não era romano. Ele é judeu, rei de Israel. O espírito profético tem nos despertado a voltar para casa. Compreendeu, queridos? O profeta do Senhor nesses últimos tempos tem que trazer o povo ao arrependimento e fazê-los voltar para casa de Deus, para se tornar o Israel de Deus, que é composto por judeus e gentios. Trazer a identidade de Jesus de volta. Jesus não é romano. Jesus não é loiro do olho verde. Jesus é judeu. Por isso precisa voltar a Torá. Jesus e o apóstolo Paulo também ensinam a gente a celebrar as festas do Senhor, a guardar o Shabat, a usar o calendário judaico. Tá entendendo, queridos? O maior sinal da volta de Jesus, que o papai deixou para nós, é o momento do retorno dos seus filhos para casa. Ele prometeu que iria trazer os seus filhos de todas as nações de volta para sua terra, a terra de Jerusalém, Israel. Essa é a terra que o papai escolheu para nós. E chegou o momento dos seus filhos retornar. E qual é o trabalho de Satanás agora? Não deixar que os seus filhos retornem para casa.
seduzi-los com engano, com o falso evangelho que sai da sua boca, fazendo com que eles continuem enredados e viciados no poder de Deus, nas manifestações do Espírito de Deus, ao invés da sua retidão. Tá compreendendo? Só um momento. É o momento de fazer o caminho de volta para Deus, queridos. E o caminho de volta para Deus começa pelo arrependimento seu e meu de obras mortas. Reconhecer Jesus como seu Senhor e se converter de fato. E relacionamento com o Pai, você e Ele dentro da sua casa. Tá? E aí, quando chegou no final do ano, o papai disse assim para mim. E ele tá muito triste com a igreja do Senhor. Ele disse para mim: os meus não quiseram me ouvir, não deram ouvidos, e por isso a igreja no mundo inteiro está em cativeiro. Está em cativeiro. A igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro, que somos nós, está em cativeiro, no cativeiro da Babilônia, por não quererem dar ouvidos ao Senhor. O Senhor deu 1 ano para a gente se preparar, que foi a Santa Convocação no ano passado. A maioria não tem nem consciência do tempo que está vivendo, da linha do tempo, porque se você não estuda as festas, você não sabe em que linha do tempo você está. E quando chegou no final do ano, o papai falou: cadê os frutos do verão? Minha igreja não deu frutos, a noiva não quis acordar. Ela foi levada em cativeiro, ela está em cativeiro em todo mundo. E o papai falou para mim: eu vou sacudir as nações. Nós vamos entrar agora num período de escuridão muito densa. O papai falou para mim. Após o Natal, nós vamos entrar num período de escuridão muito densa. A igreja está mergulhada na escuridão. O inimigo vai vir com força. Nós estamos como se fosse na metade da semana de Daniel, aonde o anticristo se revela e faz guerra aos santos e promove a morte dos santos. Se vocês observarem, o que foi que o Papa fez depois do Natal? No dia de Natal, no dia 24 de dezembro. Tá no noticiário, tá na internet. Ele abriu 5 portas de lá do Vaticano. 4 igrejas e uma penitenciária. Ele abriu as 4 portas para receber o povo. 5 portas, desculpe, para receber o povo. O papai falou que isso daí ele estava abrindo portais para fazer uma colheita maligna. Para colher almas para o maligno. Para todos aqueles que ele vai enganar e vai matar com o que sai da sua boca. Nesse ano de 2025. Que na verdade para nós é 6.025, né? E o ano começou com muitas tragédias. E vai se intensificar muito mais. As coisas que o papai revelou para mim a respeito do que vai acontecer com a igreja do Senhor são muito fortes, queridos. Nós estamos mergulhados na escuridão. Nós estamos na metade da semana onde a besta da terra, que é o falso profeta, se une com a besta do mar para engolir o povo de Deus. Apocalipse 13 fala sobre a besta que surge do mar e a besta da terra, que se unem contra o povo de Deus. Fala de Jezabel sentada na besta, que é a falsa profetisa, enganando o povo de Deus com um falso evangelho. Nós estamos nessa metade da semana. O que está vindo para a igreja do Senhor é perseguição. Só que o papai, agora, ele vai sacudir as nações. 2025 em diante, ele vai abalar, ele vai jogar para cima, ele vai trazer juízo, ele vai intensificar mais do que o que ele já tem feito. Até que a esposa, até que a noiva de Cristo consiga parir o filho, as dores vão aumentando. Esse ano de 2025, o papai, ele está trazendo juízo, principalmente pela casa de Deus é que começa o juízo, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 4. O juízo começa pela casa de Deus. Porque o altar do Senhor precisa ser purificado. Antes de começar o grande avivamento que está todo mundo esperando, tem que haver uma limpeza e uma purificação do altar do Senhor.
Os pecados têm que ser arrancados de dentro da igreja. Os líderes que estão lá pregando e ensinando as coisas erradas precisam ser arrancados. O juízo de Deus esse ano vai vir e vai vir com força. Já está. Nós estamos dentro desse período de escuridão. E o papai falou para mim que ele vai sacudir, porque a noiva precisa acordar. Então ele vai sacudir as nações e vai trazer juízo principalmente para os da sua casa. 1 Pedro 4. A partir do versículo 3. 1 Pedro 4. Olha o que o Pedro diz. 3 não, queridos, 17. Pois já é tempo que comece o julgamento, e o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A partir de agora é só juízo. E os únicos que vão permanecer fiéis até o fim são as virgens prudentes, que está lá em Mateus 10. Aquelas que têm, lâmpada acesa e ainda tem azeite para abastecer a lâmpada. Essas vão ser guiadas e vão conseguir chegar até as bodas do Cordeiro para ceiar com o noivo. São momentos de muita escuridão, uma escuridão tão densa. O papai ele vai chacoalhar tudo, ele vai jogar tudo para cima e vai começar pela casa do Senhor, porque o altar precisa ser purificado antes do grande avivamento que vai acontecer. Porque esses homens que foram colocados lá, levantados por Deus para guiar o povo, se corromperam. Deram ouvidos a Jezabel. Eu falo de uma grande maioria, tá, queridos? E se corromperam. E o Senhor, ele tá muito irado e ele tá vindo contra esses falsos profetas. Porque tá escrito aqui, né? Está escrito em 2 Timóteo. Esses são aqueles em que Timóteo diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas olha o que ele diz, o que o apóstolo Paulo diz para Pedro: tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o bem e cumpra o teu ministério. Esses orgulhosos são aqueles que sentem coceiras nos ouvidos e não querem dar ouvidos à palavra do Senhor para fazerem um caminho de volta. Eles não estão interessados. Então nós estamos no momento, na metade da semana de Daniel, onde a besta da terra e a besta do mar se levanta contra o povo de Deus, trazendo o engano. E enganando aqueles que são testemunhas de Jesus, que lutam contra este engano e preparam as pessoas para o que está por vir. Em Apocalipse 13, o Senhor cita duas bestas que estão se levantando contra o povo de Deus, a besta da terra e a besta do mar. A besta da terra, neste texto, ele tem características bem claras. Ele tem dois chifres, que parece de cordeiro, mas fala como dragão. Então você tem que olhar para a boca do dragão, queridos. Porque da boca do dragão vai sair blasfêmias. Porque quando a Bíblia fala do dragão, ele está falando da antiga serpente. É o que está escrito em Apocalipse 12. O dragão se refere à antiga serpente, aquela que enganou Eva lá no início. Entendeu? Esse é o dragão. Então nós temos que estar prestando atenção para o que sai da boca do dragão. Ele está se referindo à antiga serpente que enganou Eva no jardim, Apocalipse 12. A serpente é Satanás. E Satanás enganou quem? Eva, que representa a igreja de Cristo. Ele teve contato com Eva lá em Gênesis, que é representado pela igreja. Ele se comunicou com Eva e enganou Eva, não foi Adão. Ele misturou a verdade com mentira, distorcendo a verdade, né? O que foi que ele disse para Eva? Eva desejou, cobiçou a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim e que o papai tinha proibido para que comesse. Ele instigou a cobiça de Eva e disse: não, certamente não morrerás. Se você comer, você vai ser como Deus, você vai ser igual a Deus. Ó, o poder de Deus. Fazendo com que a pessoa deseje o poder de Deus, mas não queira conhecê-lo.
Ele enganou a igreja, distorcendo a verdade. Então, Eva deu ouvidos à serpente, comeu do fruto que era proibido. E Adão, por sua vez, conhecia o mandamento de Deus que Deus deu para não comer, mas ele preferiu dar ouvidos à sua mulher e também comeu do fruto. Quebraram o mandamento de Deus. E Deus reuniu os três diante dele, o homem, a mulher e a serpente. E o julgou e sentenciou a cada um com uma maldição. Isto foi o início de tudo, conforme a Bíblia, Gênesis. Em referência ao falso profeta e ao engano na igreja, pois a serpente, ela está ali representando Satanás e o que sai da boca do falso profeta, pregando um falso evangelho, exaltando o poder de Deus, deseja ser como Deus, poderoso, ter conhecimento de tudo, e induzindo o povo de Deus ao erro. E o pior é que o apóstolo Paulo, ele fala isso em 2 Tessalonicenses 2, sobre o mistério da iniquidade que já está operando no nosso meio. Esse mistério da iniquidade começou no céu, queridos, com a rebelião de Satanás. Ele começou a corromper os anjos, com o falso evangelho, e levou a terça parte dos anjos. O Senhor expulsou Satanás e a terça parte dos anjos do céu. Na terra, ele continuou sua obra de engano no jardim, enganando Eva, que representa a igreja. E esse conflito vai até o fim, até a volta de Jesus. O mistério da iniquidade consiste em Satanás, o espírito do anticristo e o falso profeta, queridos. E ele já está operando no nosso meio. Ele já atua no nosso meio. Satanás se infiltrou nas igrejas por meio da religião, nas católicas, nas protestantes. Entendeu? Motivando e criando um evangelho distorcido, totalmente adulterado, que agrada o povo de Deus, que fica massageando o ego. Os líderes não querem pregar a verdade, porque a verdade liberta. São palavras duras e o povo não quer ouvir palavras duras, quer ouvir palavras de carinho, para massagear o ego deles, não é? Principalmente o que diz respeito ao fim dos tempos, as profecias, com essa doutrina do pré-tribulacionismo. Se começa errado, vai entender o Apocalipse todo errado. Entendeu? Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus e examinar todos os dias as Escrituras. Pedir ao Pai para nos ensinar, para nos explicar, para nos revelar o que está nas Escrituras. O verdadeiro evangelho que sai da boca de Jesus. O Apocalipse nos revela que essa besta da terra tem 2 chifres. Ela tem aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. Parece ser Cristo, mas não é, queridos. Isso é muito sério. Observe que em Apocalipse 16, o texto nos fala de uma besta da terra que se levantava contra o povo de Deus. Ah, Senhor, é muito sério. Pregando o evangelho falso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, que nós precisamos estar atentos aos ministros de Satanás disfarçados de anjos de luz. E nós vamos conhecer somente pelos frutos. E precisamos que o papai nos dê discernimento de espírito para que a gente possa identificar. Mas isso a gente só vai conseguir com o nosso relacionamento com Deus. Você precisa se entregar ao Senhor. Compreendeu? O apóstolo Paulo disse que ele estava receioso, para a igreja de Corintos ele falou isso, que ele estava receioso, porque ele sabia que quando ele se afastasse, iriam se infiltrar no meio do povo de Deus, ministros de Satanás, disfarçados de anjos de luz, para remover o povo do que ele tinha ensinado. Remover o povo de Deus e levar ao engano, queridos. Compreendeu? Então nós precisamos estar alerta. O desejo do papai é: saia de Babilônia, saia de dentro dela e venha encontrar comigo. E olha o recado, eu vou finalizar com o recado que o papai quer que eu dê aqui.
Jeremias 23, para os falsos profetas que estão enganando o povo. Esse ano de 2025, queridos, é um ano de juízo. O juízo de Deus com mais força. Nós estamos na metade da semana. O inimigo, ele também tem uma grande colheita para fazer. E o que ele vai fazer é enganar o seu povo através de um falso evangelho. Compreendeu? E se você não estiver com o seu relacionamento com o papai, se você não estiver se alimentando de Jesus, que é o verdadeiro pão da vida, dentro da sua casa, construindo o seu santuário, fora de toda a contaminação do templo, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Olha o que é que diz aqui, eu vou ler Apocalipse 18 antes de Jeremias 23, que o papai quer que eu leia. Você precisa sair de dentro de Babilônia e vir se encontrar com o Senhor. Olha o que o nosso papai deixou em Apocalipse 18 para nós, para mim e para você. A queda de Babilônia, Apocalipse 18. Depois destas coisas que aconteceram antes, 17, Apocalipse 17, 16, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. E ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, guarita de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave detestável e imunda. Pois todas as nações, elas beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouviu outra voz do céu, João ouviu outra voz do céu dizer: saia dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes, ou seja, cúmplice dos seus pecados, para que não incorra as pragas sobre você. As pragas que o papai vai colocar, vai jogar sobre Babilônia, não venha para cima de vocês. Ele está mandando sair. Quem estiver no meio de Babilônia e se recusar a não sair, quiser ficar lá, vai sofrer as consequências das pragas que o papai vai trazer. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, o papai dizendo, e Deus se lembrou da iniquidade. E o papai vai retribuir em dobro para a grande meretriz que corrompeu as nações, a Jezabel, e para os falsos profetas. Então saia do meio dela, esse é o recado de Deus. Fiquem nas suas casas, invistam no relacionamento com Deus. Nesse templo aqui, nós somos o templo do Senhor, então construa a casa do Senhor. Faça o caminho de volta para a casa do papai e transforme a sua casa em um santuário para Deus, um local de adoração. Saia de Babilônia, povo meu. Esse é o recado do Senhor. E esse ano, a partir desse ano agora, o papai vai vir para trazer purificação ao altar do Senhor, porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E não se engane, tudo que papai disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Embora pareça demorado, tá? Mas se tá demorado, se preocupe em cuidar da sua vida com Deus. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Não fique esperando, eu só vou crer nesse profeta quando se cumprir a profecia. Porque quando se cumprir a profecia vai ser tarde demais. Relacionamento requer tempo, requer dedicação. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Quem não conhece a verdade não vai conseguir reconhecer a mentira quando ela for pregada. A verdade é Jesus. A verdade é o que sai da boca de Jesus. É por isso que você precisa investir no seu relacionamento com Jesus. Compreendeu? Para que você esteja se alimentando do alimento puro e genuíno que sai da boca de Deus. E possa crescer e chegar até a estatura de varão perfeito do Senhor Jesus. Não coma qualquer comida. Construa o santuário do Senhor na sua casa. Esse é o mandamento do Senhor para nós. Para que você não seja participantes, tá? Dos juízos que virão sobre Babilônia. O que vai nos manter vivos. O que vai fazer com que a gente chegue até o fim e entre para as bodas do Cordeiro, tá? Durante essa grande tribulação, é a nossa aliança com o Senhor.
Porque nós entramos no período de escuridão da igreja. Foi isso que o papai falou para mim. Tá? E o que o papai vai fazer com os profetas, ele quer que eu leia aqui. O castigo para os falsos profetas. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentaram e não cuidaram delas, eu trarei sobre vocês a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e eu farei elas voltarem aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Eu levantarei sobre elas pastores que de verdade vão apacentá-las. E nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Continuando. Este será o seu nome, com que o nomearão. O Senhor é a nossa justiça, portanto vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinhas lançado, e então eles habitarão na sua terra, na Jerusalém. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estão estremecidos. Eu sou como um homem embriagado, como um homem que foi vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das palavras da sua santidade. Continuando, só um momento. A terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora. E os pastos dos desertos se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Eu trarei sobre eles a calamidade, no ano do seu castigo, que é agora, em 2025, em diante. Entre os profetas de Samaria eu vi loucura. Eles profetizavam da parte de Baal e faziam o meu povo errar, o meu povo de Israel. E entre os profetas de Jerusalém eu vi uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios e andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela de Babilônia como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eu lhes darei a comer losna. Losna é lama. E lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém foi que saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos a essas palavras dos profetas que entre vocês profetizam. Eles vos ensinam vaidades. Falam de uma visão do seu próprio coração. Eles não são a boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz vocês terão. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, nenhum mal vai acontecer sobre vós. Não é isso que fala o pré-tribulacionismo? Vocês vão ser arrebatados antes. Vocês não vão sofrer o dano. Vocês não vão passar pela grande tribulação. E com isso não prepara o povo para o dia do Senhor. Para a grande batalha. Manda um monte de soldado pelado para a guerra que vai tudo morrer. Versículo 18. Quem dentre vós esteve no conselho do Senhor e ouviu a palavra do Senhor? Quem é aquele profeta que está pagando preço, que está na brecha, que está buscando ao Senhor as palavras do Senhor? Versículo 19. Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa vai cair cruelmente sobre a cabeça dos ímpios.
A ira do Senhor não se desviará até que ele execute todo o seu juízo e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim do dia, no fim dos dias, vocês vão entender isso claramente. Eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Eu não lhes falei, todavia eles profetizaram. Se, porém, eles estivessem presentes no meu conselho diante de mim, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Está vendo? O verdadeiro profeta, aquele que ouve a Deus, que está o tempo todo com o Senhor, precisa fazer o povo voltar para Deus. Está vendo? Sou eu apenas um Deus de perto, diz o Senhor? Eu não sou também um Deus de longe? Poderia alguém esconder-se de mim de modo que eu não o possa ver? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ouve o que dizem esses profetas, porque eles profetizam mentiras em meu nome, dizendo, Senhor, eu sonhei, eu sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram de mim e do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que recebe de mim a palavra, fale a minha palavra e fale com verdade. Que tem a palha a ver com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, quando eu não falei. Deveras eu sou contra os que profetizam, sonham mentiras, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, mas eu não os enviei e nem lhes dei ordem para falar. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando te perguntar este povo, ou qualquer outro fizer uma pergunta para você, um profeta ou um sacerdote, qual é o segredo do Senhor? Lembra? Consultar o profeta do Senhor como se ele fosse um adivinho, um vidente. Perguntarem, que oráculo? Qual é o segredo do Senhor? O Senhor está dizendo aqui, vocês é que trabalham como oráculo, e eu vos abandonarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta ou ao sacerdote e ao povo que disser, este é o segredo do Senhor, se o profeta chegar e disser, este é o segredo do Senhor, e revelar para ele, eu vou castigá-lo a tal homem e a sua casa. Versículo 35. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. O que respondeu o Senhor? O que foi que o Senhor disse? Pois o Senhor diz, nunca mais mencionarei o oráculo do Senhor, porque a cada um mesmo, por si mesmo, vai lhe servir de oráculo, a sua própria palavra. E assim eles vão torcer a palavra de Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Versículo 40. Porei sobre vós perpétua humilhação e eterna vergonha, que não será esquecida. A todos esses falsos profetas, o castigo está vindo, porque o Senhor há de purificar a sua igreja, o seu altar, antes de começar o grande avivamento. Tem que haver uma purificação, e o Senhor já está no nosso meio executando o juízo. Lembrem-se, o que vai nos manter salvos, o que vai fazer com que o Papai cuide de nós, é se nós de verdade nos arrependermos dos nossos maus caminhos, reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor e investirmos no nosso relacionamento com o Senhor, eu e o Pai, sem Babilônia. Saia dela, povo meu, esse é o recado do Senhor, e vem para mim. Nós estamos vivendo tempos de escuridão e o juízo está vindo e vai começar pela casa do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós todos.
nesse Shabat. Que vocês meditem nessa palavra, que vocês busquem ao Senhor. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com o que você tem assistido. Cuidado com as coisas que você tem comido, se alimentado, que você tem posto os seus olhos. Procure saber com o papai o que é que você deve fazer, quem você deve assistir, a quem você deve ouvir. Procure saber. Estude todas as mensagens que eu coloquei aqui, as palavras, os capítulos, os versículos. Não fique só nas minhas palavras. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se relacionar com o Senhor. Saia de Babilônia, para que não seja participantes dos juízos que virão sobre ela. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um excelente Shabat. Um abraço. Fiquem com Deus.